O casamento é construído com base na confiança. Quando essa confiança se desfaz, os alicerces ruem sob tudo o que você acreditava ser real. Para Victoria Bennett, uma executiva de marketing de 39 anos que mora em Manchester, seu mundo não apenas se rachou, ele implodiu. O que começou como pequenas inconsistências no comportamento do marido evoluiu para uma descoberta tão devastadora que mudaria várias vidas para sempre. Esta é a história de traição, identidade oculta e o violento desfecho que se seguiu quando Victoria descobriu que seu marido de 7 anos vivia uma vida dupla com um amante em Londres. Visto de fora, Victoria e Marcus Bennett pareciam encarnar o sucesso. Sua casa vitoriana geminada em Didsbury era uma prova de anos de trabalho árduo e planejamento cuidadoso. Victoria havia subido na carreira corporativa com determinação, conquistando respeito em um setor competitivo. Marcus, 42, trabalhava com finanças, viajando regularmente para Londres para o que ele descrevia como reuniões essenciais com clientes. Para vizinhos e amigos, eles eram o casal que tinha tudo: carreiras estáveis, estilo de vida confortável, o tipo de parceria que parecia equilibrada sem esforço. Victoria tinha orgulho do que haviam construído juntos. Ela se lembrava do casamento deles em uma propriedade rural em Cotswolds, onde trocaram votos sob um dossel de rosas brancas. Marcus olhou nos olhos dela naquele dia e prometeu amor eterno. Ela acreditou em cada palavra. Nos primeiros anos, o relacionamento deles parecia sólido. Eles reformaram a casa, cômodo por cômodo, passavam os fins de semana explorando o Lake District e davam jantares onde Marcus encantava os convidados com sua sagacidade e risada fácil. Ele tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem à vontade, de envolvê-las em conversas com interesse genuíno. Victoria adorava vê-lo interagir com as pessoas, sentindo-se orgulhosa por estar ao lado dele. Mas os casamentos raramente são tão simples quanto parecem. No 5º aniversário deles, algo começou a mudar. Marcus ficou cada vez mais distante, sua atenção se desviando mesmo quando estavam sentados juntos na mesma sala. As viagens de negócios a Londres tornaram-se mais frequentes. De uma vez por mês, passaram a 2, depois a estadias semanais. Ele explicava isso como exigências de uma promoção, novas responsabilidades que exigiam contato pessoal com clientes baseados em Londres. Victoria queria ser solidária, ser a esposa compreensiva, que não questionava o avanço na carreira do marido. Mais tarde da noite, sozinha na cama, ela sentia o espaço crescente entre eles como uma presença física. A intimidade que antes compartilhavam desapareceu gradualmente. Marcus chegava em casa exausto, alegando que o trajeto e as longas horas de trabalho o deixavam esgotado. Quando Victoria sugeria viagens de fim de semana ou tentava iniciar alguma intimidade física, ele respondia com distração ou leve irritação. Ela tentou se convencer de que isso era normal, que todos os casamentos passam por fases. Ela se dedicou ao trabalho, aceitando a explicação de que às vezes a carreira ofusca temporariamente o romance. Mas a dúvida a atormentava, persistente e incômoda. Victoria começou a notar pequenos detalhes que não batiam certo. Marcus tomava banho imediatamente ao voltar das viagens a Londres, mesmo quando chegava tarde da noite. Seus hábitos com o telefone mudaram. Ele o mantinha constantemente virado para baixo, atendia chamadas em particular e havia adicionado uma senha que ela não conhecia. Quando ela perguntava casualmente sobre o dia dele, suas respostas se tornavam vagas, desprovidas dos detalhes que ele costumava compartilhar livremente. O homem que antes lhe contava tudo agora oferecia apenas atualizações superficiais, como se estivesse editando partes inteiras de sua vida. Os amigos notaram a mudança em Victoria. Sua confidente mais próxima, Sarah, mencionou durante um café num sábado que Victoria parecia preocupada, menos presente do que o normal. Victoria inicialmente ignorou, mas Sarah insistiu gentilmente. "Está tudo bem em casa?"
Você parece estressada. Victoria hesitou. Depois admitiu que se sentia desconectada de Marcos, que algo parecia errado, mas ela não conseguia identificar o que era. A resposta de Sarah foi simples, mas marcante. Confie nos seus instintos. As mulheres sempre sabem quando algo não está certo, mesmo quando não podemos provar. Essas palavras ecoavam constantemente na mente de Victoria. Ela começou a prestar mais atenção aos padrões de Marcos. As viagens noturnas a Londres sempre aconteciam nos mesmos dias. Das noites de segunda-feira às manhãs de terça-feira, e ocasionalmente nas noites de quinta-feira. Ele alegava que esses eram os horários ideais para jantares com clientes e apresentações matinais. No entanto, quando Victoria mencionou a possibilidade de acompanhá-lo a uma dessas reuniões em Londres, sugerindo que poderiam aproveitar a noite, Marcos rapidamente descartou a ideia. Ele insistia que os eventos de trabalho eram enfadonhos. Ela não iria gostar de assistir a conversas de negócios chatas. Sua resposta parecia ensaiada, muito suave. Os extratos do cartão de crédito começaram a revelar inconsistências que Victoria não podia ignorar. Gastos em restaurantes em Shoreditch e Camden. Nas noites em que Marcos alegava estar em reuniões com clientes nos escritórios corporativos em Canary Wharf. Bares de coquetéis sofisticados. Hotéis boutique em bairros que não faziam sentido para fins comerciais. Quando Victoria perguntou sobre gastos específicos, Marcos tinha explicações prontas. Colegas escolheram os locais, clientes preferiram lugares da moda, hotéis próximos aos locais das reuniões estavam lotados. Cada resposta era plausível individualmente, mas, juntas, formavam um padrão que parecia deliberadamente enganoso. A ansiedade de Victoria se intensificou. Ela perdeu peso sem tentar, seu apetite desaparecendo sob o peso da preocupação constante. Dormir se tornou difícil, sua mente correndo por todas as possibilidades todas as noites, enquanto Marcos roncava pacificamente ao seu lado. Ela se perguntou se havia outra mulher, se Marcos estava tendo um caso. O pensamento a deixava fisicamente doente, mas pelo menos explicaria a distância, o sigilo, o vazio crescente entre eles. Ela ensaiava confrontos em sua mente, imaginando como exigiria a verdade se suas suspeitas se provassem corretas. O que Victoria não poderia imaginar, o que ela nunca teria considerado, era que seus instintos estavam corretos sobre a traição, mas completamente errados sobre sua natureza. A verdade era muito mais complicada do que um simples caso. Marcos não estava apenas escondendo alguém dela. Ele estava escondendo toda uma dimensão de sua identidade, um segredo tão profundo que revelá-lo destruiria não apenas o casamento deles, mas toda a compreensão de Victoria sobre o homem que ela pensava conhecer. O engano era mais profundo do que ela poderia imaginar e, quando a verdade finalmente veio à tona, desencadeou uma cascata de violência que deixou várias pessoas mortas e destruiu vidas em 2 cidades. O ponto de ruptura aconteceu em uma terça-feira à noite em março. Marcos havia ligado no início da tarde para dizer que passaria a noite em Londres para uma apresentação, no início da manhã. Nada de anormal. Victoria já tinha ouvido a mesma desculpa dezenas de vezes. Mas, dessa vez, algo a levou a agir com base na inquietação que vinha crescendo há meses. Ela disse a si mesma que só precisava de uma confirmação, uma prova de que suas suspeitas eram invenções paranoicas de uma mente ansiosa. O que ela encontrou, porém, destruiria todas as suas suposições sobre o casamento. Marcos mantinha um pequeno escritório em casa, no andar de cima, um espaço onde Victoria raramente entrava. Era o domínio dele, cheio de documentos financeiros e papéis de trabalho nos quais ela não tinha interesse. Mas naquela noite, com a casa vazia e silenciosa, ela se viu parada na porta. Seu coração batia forte quando ela entrou, sentindo-se justificada e culpada ao mesmo tempo. Ela não era o tipo de esposa que bisbilhotava, invadia a privacidade ou violava a confiança. No entanto, ela percebeu que a confiança já havia sido violada.
Ela estava simplesmente procurando a confirmação do que já suspeitava. As gavetas da mesa não revelaram nada imediatamente suspeito. Arquivos de clientes, relatórios de despesas, cartões de visita de conferências. Mas, escondida atrás de uma pilha de pastas na gaveta de baixo, os dedos de Victoria tocaram um papelão liso. Ela tirou uma pequena caixa, sem identificação, e deliberadamente escondida. Suas mãos tremiam ao levantar a tampa. Dentro havia fotografias, dezenas delas, impressas em papel fotográfico brilhante. A primeira imagem fez com que ela prendesse a respiração. Marcus estava com outro homem no que parecia ser um apartamento em algum lugar de Londres. A intimidade da fotografia era inconfundível. Eles estavam próximos. A mão de Marcus repousava na cintura do outro homem, ambos sorrindo com uma naturalidade que Victoria não via no rosto do marido há anos. O homem era mais jovem, talvez na casa dos 30, com cabelos escuros e traços marcantes. Ele usava roupas casuais, do tipo usado em casa, não em público. O ambiente era doméstico, confortável, familiar. As mãos de Victoria tremiam violentamente enquanto ela folheava mais fotos. Marcus e esse homem em restaurantes, caminhando pelo que parecia ser Hampstead Heath, sentados juntos em um teatro. Uma foto mostrava os dois na cama, a cabeça de Marcus apoiada no ombro nu do outro homem, ambos olhando para a câmera com expressões de satisfação. Esses não eram momentos roubados de um breve caso. Eram imagens de um relacionamento, documentadas e valorizadas, escondidas à vista de todos na casa que Marcus dividia com Victoria. Abaixo das fotos havia recibos. Quartos de hotel reservados não para viajantes a negócios individuais, mas para ocupação dupla. Contas de restaurante para 2 pessoas, pedidas com a familiaridade de casais que conhecem as preferências um do outro. Canhotos de ingressos de espetáculos no West End, aos quais Victoria nunca tinha assistido. Todas as evidências apontavam para a mesma conclusão devastadora. Marcus vivia uma vida paralela em Londres, que nada tinha a ver com negócios e tudo a ver com o homem nessas fotografias. As pernas de Victoria cederam. Ela afundou no chão, fotografias espalhadas ao seu redor, provas de traição olhando para ela de todos os ângulos. Sua mente girou, tentando conciliar o que estava vendo com o homem com quem pensava ter se casado. Marcus não era apenas infiel. Ele havia construído uma existência totalmente separada, completa com rotinas, experiências compartilhadas e momentos íntimos. A revelação a atingiu em ondas. Primeiro a traição em si, depois as implicações de gênero, depois os anos de engano calculado necessários para manter mentiras tão elaboradas. Ela não chorou imediatamente. O choque era profundo demais para lágrimas. Em vez disso, ela ficou imóvel, examinando cada fotografia como se estivesse estudando evidências em uma cena de crime. Porque era assim que ela se sentia. Um crime contra tudo em que acreditava sobre sua vida. O homem nas imagens se chamava Oliver, ela descobriu, encontrando uma nota manuscrita enfiada entre os recibos. Mal posso esperar pelo fim de semana. O apartamento parece vazio sem você. A afeição casual nessas palavras fez o estômago de Victoria revirar. Não se tratava de um encontro anônimo ou um momento de fraqueza. Era amor, ou algo parecido, desenvolvido ao longo do tempo e cultivado cuidadosamente sem que ela soubesse. Victoria permaneceu no chão do escritório até que a escuridão tomou conta da sala. Seu telefone vibrou várias vezes com mensagens de Sarah perguntando sobre os planos para o jantar, mas ela não conseguiu responder. Como poderia explicar isso a alguém quando mal conseguia entender ela mesma? Marcus não era o homem que ela pensava conhecer. Todo o casamento deles tinha sido construído sobre um engano fundamental. Cada beijo, cada aniversário, cada momento de suposta intimidade tinha sido contaminado pela vida secreta que ele mantinha em outro lugar. Quando ela finalmente se levantou, seu corpo parecia desconectado de sua mente, movendo-se mecanicamente enquanto ela reunia as fotos e os recibos.
Ela os colocou sobre a mesa da cozinha, organizando-os em fileiras organizadas como provas para um processo judicial. Então, ela se sentou na luz fraca, esperando. Marcos voltaria amanhã à noite, esperando a rotina de sempre: jantar, conversa mundana sobre seus dias, televisão antes de dormir. Em vez disso, ele encontraria sua esposa cercada por provas de traição, armada com perguntas que ele não poderia mais desviar ou negar. As horas passaram lentamente. A mente de Victoria passava por um ciclo de emoções: devastação, raiva, humilhação, descrença. Ela pensou em confrontar Marcos imediatamente por telefone, mas rejeitou a ideia. Essa conversa precisava acontecer cara a cara, onde ele não pudesse se esconder atrás da distância ou de mentiras cuidadosamente construídas. Ela precisava ver a expressão dele ao ser confrontado com as evidências. Precisava vê-lo se esforçar para explicar o inexplicável. Parte dela ainda esperava por alguma explicação alternativa. Alguma maneira de essas fotos e recibos significarem algo diferente do que representavam tão claramente. Mas, no fundo, ela sabia. A verdade era inegável e destruiria tudo. Marcos voltou para casa na quarta-feira à noite carregando sua mala e um café para a viagem da estação. Ele entrou pela porta com a desenvoltura casual de alguém que acreditava que seus segredos permaneciam escondidos em segurança. No momento em que viu Victoria sentada à mesa da cozinha, com as fotos espalhadas à sua frente como provas acusatórias, sua expressão mudou. O sangue sumiu de seu rosto. A xícara de café escorregou levemente em sua mão antes que ele a estabilizasse. Por vários segundos, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles carregava o peso de 7 anos de casamento colidindo com a realidade exposta sobre a mesa. Victoria observou-o processar o que estava vendo. Ela havia ensaiado esse confronto inúmeras vezes nas horas sem dormir desde sua descoberta, imaginando raiva, lágrimas ou negações desesperadas. Em vez disso, sentiu-se estranhamente calma. Sua voz firme quando finalmente quebrou o silêncio. Quem é Oliver? A pergunta pairou entre eles, simples e devastadora. Marcos colocou a bolsa no chão lentamente, com movimentos deliberados, como se estivesse ganhando tempo para construir uma resposta. Quando falou, sua voz estava baixa, quase resignada. Há quanto tempo você sabe? A pergunta enfureceu Victoria mais do que qualquer negação poderia ter feito. Ele não estava perguntando o que ela sabia ou tentando se explicar. Ele estava calculando os danos, avaliando quanta verdade precisava revelar. Encontrei isso ontem, disse ela, apontando para as fotografias. No seu escritório, escondidas atrás de arquivos como se fossem algo vergonhoso. Só que você não parece envergonhado nessas fotos, Marcos. Você parece feliz. Mais feliz do que eu já vi você em anos. Sua voz falhou um pouco na última palavra, e a fachada de calma começou a se quebrar. Marcos foi até a mesa, ficando em pé à sua frente, seus olhos examinando as provas. Ele não se sentou. Não tentou tocá-la ou oferecer conforto imediato. Em vez disso, ele estudou as fotografias como se as estivesse vendo pela primeira vez. Embora Victoria soubesse que ele já tivesse visto essas imagens inúmeras vezes antes. É complicado, disse ele finalmente, as palavras irritantemente inadequadas. Victoria riu amargamente. Complicado, você tem vivido com outro homem em Londres enquanto finge ser meu marido. Qual parte disso é complicada, Marcos? A mentira. A traição? Ou o fato de que você aparentemente tem escondido quem realmente é durante todo o nosso casamento? Ele estremeceu com isso. A primeira reação emocional genuína que ela viu desde que ele entrou pela porta. Quando ele olhou para cima, seus olhos continham algo que Victoria não conseguia identificar. Culpa, talvez, mas também outra coisa. Alívio. Eu nunca tive a intenção de magoá-la, disse ele. Uma afirmação tão clichê que fez Victoria querer gritar. Nunca teve a intenção de me magoar? Repetiu ela levantando a voz. Você se casou comigo sabendo disso. Você ficou na frente de todos que conhecemos e prometeu ser fiel, ser honesto.
enquanto mantinha esse grande segredo. Toda vez que você me tocava, toda vez que dizia que me amava, você estava mentindo. Marcos finalmente se sentou, os ombros caídos sob o peso da exposição. Eu te amei, disse ele baixinho. Eu te amo. Mas Oliver, isso é diferente. É quem eu sou, Victoria. Eu sei disso há anos, muito antes de nos conhecermos. Achei que poderia administrar as duas vidas, manter todos felizes. Achei que poderia fazer isso funcionar. A confissão atingiu Victoria como um golpe físico. Ele sabia. Ele sempre soube. Todo o relacionamento deles foi construído com base na disposição dele de usá-la como cobertura para a vida que ele realmente queria. As mãos de Victoria se fecharam em punhos sobre a mesa. Você me usou. Nosso casamento, nossa casa, tudo o que construímos. Tudo era uma mentira para fazer você parecer heterossexual para o mundo enquanto vivia sua vida real em outro lugar. Você entende como isso me faz sentir? Como fui estúpida e cega? Marcos balançou a cabeça. Não era assim. Eu me importava com você, com a gente. Mas eu também precisava. Eu precisava do Oliver. Eu precisava ser eu mesmo. Mesmo que fosse apenas em tempo parcial. A racionalização fez o sangue de Victoria ferver. Parte do tempo, você tem se dividido entre duas vidas como se nós dois fôssemos seus segredos sujos. Oliver sabe sobre mim? Marcos hesitou, e Victoria viu a resposta em seu silêncio. Ele sabe, Marcos admitiu. Ele sabe desde o início. Nós temos um acordo. As palavras atingiram Victoria como água gelada. Oliver sabia. O homem nas fotos sabia da existência dela, sabia que Marcos era casado e continuou o relacionamento mesmo assim. Ela não foi traída apenas pelo marido, mas por alguém que nunca conhecera e que ajudara a facilitar o engano. Victoria levantou-se abruptamente, a cadeira arranhando o chão. Um acordo. Você e seu namorado têm um acordo sobre mentir para mim. Que generosos vocês dois. O sarcasmo escorria como veneno. Marcos estendeu a mão sobre a mesa, mas Victoria se afastou do seu toque. Não, ela sussurrou. Não ouse me tocar. Não depois disso. Não depois de tudo. Ele retirou a mão, parecendo desanimado. O que você quer que eu diga, Victoria? Que sinto muito? Eu sinto. Que gostaria que as coisas fossem diferentes. Eu gostaria, mas não posso mudar quem eu sou. Victoria sentiu algo dentro dela se quebrar completamente. Você poderia ter sido honesto. Antes de nos casarmos, antes de eu desperdiçar 7 anos com alguém que nunca esteve totalmente presente. Você poderia ter me deixado fazer uma escolha informada, em vez de roubar isso de mim. A expressão de Marcos endureceu ligeiramente. Você teria se casado comigo se eu tivesse dito que era bissexual? Se eu tivesse dito que precisava dos dois? Você não teria. Ninguém teria. Então, fiz o que tinha que fazer para ter algum tipo de vida normal. A justificativa deixou Victoria enjoada. Ele estava enquadrando seu engano como necessário, como se ela o tivesse forçado a mentir por existir em um mundo onde ele não podia ser abertamente ele mesmo. Parte dela compreendia as pressões sociais que poderiam levar alguém a esconder sua identidade. Mas outra parte, a parte que se afogava na traição, não conseguia sentir simpatia por escolhas que haviam destruído sistematicamente seu senso de realidade. Saia, disse ela baixinho. Marcos pareceu surpreso. O quê? A voz de Victoria ficou mais forte. Saia desta casa. Vá para Londres. Vá para Oliver. Vá para onde quiser. Mas você não vai ficar aqui esta noite. Marcos levantou-se lentamente, com uma expressão de incerteza no rosto. Victoria, precisamos conversar sobre isso direito. Precisamos decidir o que vai acontecer agora. Ela balançou a cabeça. O que vai acontecer a seguir é você ir embora. Agora. Pegue suas coisas e vá. Não consigo olhar para você agora sem sentir náuseas. Ele abriu a boca para discutir, mas pareceu pensar melhor. Movendo-se mecanicamente, Marcos pegou algumas roupas no andar de cima.
fez uma mala e voltou para a cozinha, onde Victoria ainda estava, cercada pelas evidências de sua traição. Antes de sair, ele parou na porta. "Sinto muito", disse ele baixinho. Victoria não respondeu. Ela ouviu seus passos se afastando, ouviu a porta da frente se fechar, e então ficou sozinha na casa vazia, cercada por fotografias de uma vida que ela nunca soube que existia. A raiva viria mais tarde, junto com as decisões devastadoras que a transformariam de vítima em algo muito mais sombrio. Os dias seguintes à partida de Marcos se confundiram em uma névoa de insônia e investigação obsessiva. Victoria ligou para o trabalho, dizendo que estava doente, algo que raramente fazia em toda a sua carreira. Ela não conseguia imaginar-se sentada em reuniões, fingindo normalidade enquanto sua vida estava em ruínas. Em vez disso, permaneceu em casa, cercada por evidências de traição, mergulhando mais fundo nos segredos que Marcos havia trabalhado tão cuidadosamente para manter. O que começou como uma necessidade de entender evoluiu para algo mais sombrio, uma fixação consumidora pelo homem que conscientemente havia compartilhado seu marido. Victoria criou uma linha do tempo, usando os recibos e fotografias, mapeando as viagens de Marcos a Londres em relação à sua vida doméstica. O padrão era repugnantemente preciso. Todos os jantares de aniversário que Marcos afirmava ter gostado, todos os feriados em que participou, todos os momentos de intimidade forçada. Tudo ocorreu entre as visitas a Oliver. Marcos voltava de Londres e desempenhava o papel de marido. Depois contava os dias até poder voltar a ser ele mesmo. O cálculo necessário para um engano tão prolongado era impressionante. Exigia ver Victoria não como uma parceira, mas como um obstáculo a ser superado. Ela encontrou o laptop de Marcos em seu escritório, protegido por senha, mas não o suficiente para resistir à determinação de Victoria. Ela conhecia seus padrões, seus números favoritos, o nome de solteira de sua mãe. Em 20 minutos, ela estava dentro. A conta de e-mail que ele pensava ser privada revelou anos de correspondência entre Marcos e Oliver. Victoria leu as mensagens que narravam o relacionamento deles desde o início, 4 anos antes. Eles se conheceram em um bar no Sorro, de acordo com os primeiros e-mails, um encontro casual que evoluiu para encontros regulares e, então, para o amor. Os e-mails eram tão ternos que deixavam Victoria fisicamente doente. Marcos escrevia para Oliver com uma franqueza que nunca havia mostrado a ela, discutindo medos, sonhos e vulnerabilidades que Victoria nem sabia que existiam. Ele chamou Oliver de lar em uma mensagem. Disse que contava as horas até que pudessem estar juntos novamente. Oliver respondia com o mesmo carinho, mas também com perguntas sobre Victoria. Ela suspeita? Ele perguntava repetidamente. Quando você vai contar a ela? As respostas de Marcos eram evasivas, sempre prometendo em breve, mas nunca se comprometendo com a honestidade real. Ele estava contente em manter o acordo indefinidamente, tirando o que precisava de ambos os relacionamentos, sem revelar a verdade completa a nenhuma das duas pessoas. Victoria descobriu o endereço do apartamento em Londres através de um e-mail da administração do imóvel. Era em Islington, um apartamento de 2 quartos que Marcos alugava em seu próprio nome. A audácia disso a surpreendeu. Ele nem se deu ao trabalho de criar identidades falsas ou disfarces elaborados. Ele simplesmente vivia abertamente em Londres como a pessoa que não podia ser em Manchester, confiando que a distância física e a confiança de Victoria manteriam seus mundos separados. Ela procurou o apartamento no Google Maps, estudando a vista da rua, imaginando Marcos entrando por aquela porta para uma vida que parecia mais real para ele do que qualquer coisa que ele compartilhava com ela. Sarah ligou várias vezes, preocupada com a ausência de Victoria no trabalho e seu silêncio. Victoria finalmente atendeu na 5ª tentativa, com a voz vazia e distante. Ela contou tudo a Sarah, as palavras saindo rapidamente. As fotos, o apartamento, os anos de mentiras calculadas.
Sarah ouviu em silêncio chocado antes de se oferecer para ir imediatamente. Victoria recusou. Ela não queria companhia ou conforto. Ela queria respostas. E havia apenas uma pessoa que poderia fornecê-las. Não Marcus, cujas explicações seriam filtradas pela autopreservação. Mas Oliver, o homem que sabia a verdade sobre o custo de seu relacionamento. A ideia se enraizou lentamente, passando de um pensamento vago a um plano concreto. Victoria precisava ver Oliver, confrontar o homem que participou conscientemente de sua humilhação. Ela precisava olhá-lo nos olhos e entender como alguém poderia justificar um engano tão prolongado. Parte dela reconhecia isso como uma fixação doentia, o tipo de comportamento que não levava a nada de bom, mas a maior parte dela não se importava. A raiva que crescia dentro dela precisava de uma válvula de escape, e Oliver representava tudo o que lhe havia sido roubado: a honestidade do marido, a autenticidade do casamento, a capacidade de confiar em sua própria percepção da realidade. Victoria reservou uma passagem de trem para Londres na tarde de sexta-feira. Ela não contou a ninguém sobre seus planos. Marcus ligou várias vezes do que ela supôs ser o apartamento em Islington, deixando mensagens de voz que variavam entre desculpas, defensivas e súplicas. Ela as apagou sem ouvir completamente. O que quer que ele tivesse a dizer agora era irrelevante. Ela já não precisava das explicações dele. O que ela precisava era recuperar algum senso de controle, deixar de ser vítima passiva das escolhas dos outros e se tornar participante ativa de sua própria história, independentemente de onde essa participação a levasse. Na quinta-feira à noite, Victoria ficou em pé no quarto, olhando para seu reflexo. Mal reconheceu a mulher que a encarava. Olheiras sombreavam seus olhos devido às noites sem dormir. Ela havia perdido peso. Suas roupas ficavam largas em um corpo que sempre fora esguio, mas agora parecia magro. A mulher no espelho parecia assombrada, danificada de maneiras que não seriam facilmente curadas. Mas, por baixo do cansaço, Victoria viu algo mais emergindo. Uma dureza que não existia antes. Uma disposição para agir por impulsos que ela teria suprimido anteriormente. Ela arrumou uma pequena mala, movendo-se com eficiência mecânica. Roupas práticas, produtos de higiene pessoal, o carregador do celular. No fundo da mente, uma voz questionava o que exatamente ela planejava fazer quando chegasse a Londres. Confrontar Oliver? Exigir explicações? Os detalhes permaneciam obscuros, mas a compulsão de ir era avassaladora. Ela precisava ver com seus próprios olhos o lugar onde Marcus vivia sua vida real. Precisava conhecer o homem que conhecia lados de seu marido, aos quais ela nunca teve acesso. A manhã de sexta-feira chegou com céu cinzento e chuva persistente, um tempo que combinava com o estado de espírito de Victoria. Ela percorreu a casa uma última vez antes de partir, parando no escritório de Marcus, onde tudo tinha começado. As fotografias ainda estavam espalhadas pela secretária, momentos congelados de uma felicidade que tinha sido alcançada às custas dela. Ela recolheu-as cuidadosamente, colocando-as na mala ao lado da roupa e dos objetos pessoais. Evidências, disse a si mesma. Embora as evidências de que exatamente e com que propósito permanecessem obscuras até mesmo para ela. A viagem de trem para Londres levou pouco mais de 2 horas. Victoria sentou-se perto da janela, observando a paisagem rural passar rapidamente, sua mente repassando cenários do que aconteceria quando chegasse a Islington. Oliver estaria sozinho? Marcus estaria lá? Como ambos reagiriam à sua aparição repentina? Ela não tinha um plano claro além de encontrar o apartamento e exigir respostas. A ausência de planejamento deveria preocupá-la, mas a raiva que vinha crescendo há dias abafou a cautela. Ela estava cansada de ser razoável, cansada de ser a esposa compreensiva que absorvia a dor em silêncio. Quando o trem chegou à estação Euston, Victoria sentiu algo mudar dentro dela. A mulher que embarcou em Manchester
Era movida pela mágoa e pela necessidade de compreensão. A mulher que descia na plataforma de Londres carregava algo mais sombrio, uma disposição para o confronto que beirou o perigoso. Ela não reconhecia essa versão de si mesma, mas também não tentou resistir. O que quer que acontecesse a seguir, aconteceria. E uma parte dela não se importava mais com as consequências. O apartamento em Islington ficava em uma rua residencial tranquila, ladeada por terraços vitorianos convertidos em apartamentos modernos. Victoria ficou do outro lado da rua, estudando a fachada de tijolos vermelhos e as janelas de guilhotina do prédio. Número 47B. Segundo andar. Ela podia ver uma luz quente brilhando atrás das cortinas. Prova de que havia alguém em casa. Seu coração batia forte enquanto ela atravessava a rua, cada passo parecendo inevitável e surreal. Ela apertou a campainha, meio que esperando que ninguém atendesse, dando-lhe uma desculpa para voltar. Em vez disso, o interfone chiou após alguns segundos. Alô? A voz era masculina, desconhecida, cautelosa. Oliver. A garganta de Victoria apertou. Preciso falar com você. É sobre Marcus. Uma pausa desconfortável se estendeu antes que a porta se abrisse. Victoria subiu a escada estreita, com a bolsa pesada no ombro e as mãos trêmulas. Ela chegou ao patamar do segundo andar, onde uma porta estava entreaberta. Oliver esperava na porta, com uma expressão cautelosa, mas curiosa. Ele era exatamente como aparecia nas fotos. Cabelos escuros, corpo magro, traços marcantes. Vestia roupas casuais de fim de semana, jeans e um suéter parecendo confortável em seu próprio espaço. Você deve ser Victoria, disse ele baixinho sem dúvida na afirmação. Victoria assentiu, incapaz de falar devido ao aperto no peito. Oliver se afastou, permitindo que ela entrasse. O apartamento era pequeno, mas decorado com bom gosto, com um cuidado que indicava uma residência permanente, em vez de uma acomodação temporária. Fotografias emolduradas estavam penduradas nas paredes, muitas delas com Marcus, sorrindo e relaxado de uma forma que Victoria raramente via. A domesticidade do lugar a impressionou fortemente. Não se tratava de um caso obscuro conduzido em hotéis anônimos. Era um lar construído ao longo de anos, cheio de memórias compartilhadas e afeto genuíno. Oliver apontou para o sofá. Você gostaria de se sentar? Posso lhe oferecer um chá ou algo assim? A polidez parecia absurda nas circunstâncias, mas Victoria assentiu mecanicamente. Ela se sentou enquanto Oliver se dirigia à pequena cozinha, enchendo uma chaleira. A normalidade da ação, fazer chá para a amante de seu marido no apartamento que eles compartilhavam, fez Victoria se sentir desconectada da realidade. Oliver voltou momentos depois com 2 canecas, sentando-se em uma cadeira à sua frente. Marcus não está aqui, disse ele. Ele está hospedado em um hotel desde quarta-feira. Ele me contou o que aconteceu, que você descobriu. Victoria olhou para ele, procurando sinais de culpa ou remorso. Em vez disso, viu apenas uma neutralidade cuidadosa, como se ele estivesse preparado para esse confronto. Há quanto tempo você sabe sobre mim? Perguntou ela, com uma voz surpreendentemente firme. Oliver tomou um gole de chá antes de responder. Desde o início. Marcus foi honesto sobre ser casado quando nos conhecemos. Eu sabia no que estava me metendo. A admissão casual fez a raiva de Victoria explodir de forma imediata e intensa. Você sabia e continuou mesmo assim? Você o ajudou a mentir para mim durante 4 anos? A expressão de Oliver permaneceu calma de forma irritante. Eu não o ajudei a mentir para você. Marcus fez suas próprias escolhas sobre seu casamento. O que ele e eu compartilhávamos era separado disso. Victoria colocou sua caneca com força suficiente para derramar chá na mesa de centro. Separado? Como dormir com o marido de alguém é separado do casamento deles. Você sabia que ele estava mentindo para mim todos os dias, e estava tudo bem para você porque conseguiu o que queria. O maxilar de Oliver se contraiu levemente, a primeira rachadura em sua compostura. É mais complicado do que você está fazendo parecer. Victoria riu amargamente.
Todo mundo fica dizendo que é complicado. Não é complicado, Oliver. É simples. Você queria Marcus, ele queria você, e nenhum de vocês se importava o suficiente comigo para ser honesto. Vocês dois tiveram seu relacionamento enquanto eu vivia na ignorância, achando que meu casamento era real. Oliver se inclinou para a frente, sua voz comedida. Seu casamento era real para Marcus. Ele se importava com você, mas ele também precisava ser ele mesmo, e não podia fazer isso em Manchester. Não se trata de você ser inadequada ou indigna. Trata-se de Marcus ser incapaz de viver abertamente como ele é. A explicação, dada com tanta calma racional, fez algo dentro de Victoria se quebrar. Ela se levantou abruptamente com as mãos cerradas em punhos. Não ouse tentar transformar isso em pressão social ou na luta de Marcus com sua identidade. Ele escolheu se casar comigo sabendo que não poderia ser fiel. Ele escolheu mentir todos os dias. E você escolheu participar dessa mentira. Você não é um espectador inocente, Oliver. Você é cúmplice de tudo o que ele fez comigo. Oliver também se levantou, agora na defensiva. Eu não devia nada a você. Minha relação com Marcus não tinha nada a ver com você. As palavras atingiram Victoria como golpes físicos. Ela tinha vindo em busca de compreensão, respostas, talvez até mesmo algum reconhecimento de erro. Em vez disso, ela se deparou com alguém que a via como irrelevante. Um obstáculo a ser contornado, em vez de uma pessoa que merecia consideração. A raiva que vinha se acumulando há dias explodiu completamente. A visão de Victoria se estreitou. Sua respiração ficou ofegante. Ela viu sua bolsa no sofá. Lembrou-se da faca de cozinha que havia colocado na bolsa naquela manhã, em uma névoa de raiva que ela não tinha compreendido totalmente até agora. Oliver percebeu sua distração e seguiu seu olhar até a bolsa. Sua expressão mudou para alarme. Victoria, seja lá o que você esteja pensando, não faça isso. Isso não vai resolver nada. Mas Victoria estava além da razão, além de pensar em soluções ou consequências. Ela agarrou a bolsa, sua mão fechando-se em torno do cabo da faca. Oliver recuou em direção à porta, com as mãos levantadas em sinal de apaziguamento. Por favor, vamos apenas conversar sobre isso. Eu entendo que você está com raiva, mas essa não é a resposta. Victoria avançou, a faca agora visível, brilhando sob a iluminação quente do apartamento. Você entende que estou com raiva? Você entende? Toda a minha vida foi uma mentira por causa de pessoas como você, que acham que os sentimentos dos outros não importam, desde que consigam o que querem. As costas de Oliver bateram na porta, seus olhos arregalados de medo. Sinto muito por você ter se machucado, mas me matar não vai trazer seu casamento de volta nem melhorar nada. Suas palavras eram lógicas, sensatas, exatamente o que qualquer pessoa racional diria. Mas Victoria não estava mais agindo com racionalidade. O primeiro golpe veio rápido, impulsionado por meses de dor e raiva acumuladas. Oliver gritou, tentando se defender, mas a fúria de Victoria lhe deu uma força que ela não sabia que possuía. A faca atingiu seu alvo repetidas vezes, o sangue se espalhando pelo suéter de Oliver, suas mãos, o chão abaixo deles. Seus pedidos por misericórdia se transformaram em gorgolejos, depois em silêncio. Victoria deu um passo para trás, respirando pesadamente, olhando para o que havia feito. Oliver jazia imóvel na porta, seu sangue se acumulando ao seu redor, seus olhos abertos, mas sem ver nada. O som de uma chave na fechadura fez Victoria se virar. A porta foi empurrada contra o corpo de Oliver, antes que a voz de Marcus gritasse. Oliver, por que a porta está bloqueada? Então ele viu. Sua esposa em pé sobre o corpo de seu amante, sangue nas mãos e nas roupas, a faca ainda apertada em seu punho cerrado. Por um momento congelado, eles se entreolharam. O rosto de Marcus registrou choque, horror, incompreensão. Então ele se lançou para a frente, sem que ficasse claro se era para atacar Victoria ou verificar Oliver.
Victoria reagiu por instinto, levantando a faca novamente. Marcos cambaleou para trás quando a lâmina de Victoria atingiu seu ombro, rasgando o tecido e a carne. Ele gritou, um som gutural e animalesco ecoando pelo apartamento. Sangue se espalhou por sua camisa enquanto ele caía contra a parede, segurando o ferimento. Victoria avançou novamente, não vendo mais seu marido, mas apenas outro arquiteto de sua vida destruída. Marcos levantou as mãos em defesa, gritando: Victoria, pare! Por favor! Mas seus apelos não conseguiram penetrar a raiva que a consumia inteiramente. O segundo golpe atingiu seu antebraço levantado, abrindo um corte profundo. Marcos tentou empurrá-la em direção à porta, mas seu pé prendeu no corpo de Oliver e ele caiu no chão. Victoria ficou em pé sobre ele, respirando com dificuldade, a faca levantada para outro golpe. Naquele momento, algo mudou. Ela viu o rosto de Marcos manchado de lágrimas e sangue, seus olhos cheios de terror. Ela viu o corpo sem vida de Oliver ao lado deles. A realidade do que ela havia feito a atingiu como uma onda, lavando a névoa vermelha da fúria e deixando para trás apenas horror. A faca escorregou de seus dedos, caindo no chão com um barulho. Victoria recuou, suas pernas cedendo até ela cair contra o sofá. Marcos se arrastou até o corpo de Oliver, pressionando as mãos trêmulas contra o pescoço de seu amante, procurando desesperadamente por um pulso que não encontraria. Não, não, não. Ele soluçou, sua voz quebrando. Oliver, por favor, acorda. Mas Oliver se fora, seu sangue encharcando o piso de madeira, seus olhos fixos no teto, sem ver nada. De algum lugar do prédio, vozes se ergueram, vizinhos perturbados pelos gritos. Marcos procurou seu telefone com as mãos sujas de sangue, conseguindo ligar para o serviço de emergência. Sua voz tremia enquanto falava com a operadora. Houve um esfaqueamento. Meu parceiro está morto. Por favor, mandem ajuda. Por favor, venham rápido. Ele deu o endereço mecanicamente, depois deixou o telefone cair e voltou a segurar a cabeça de Oliver. Victoria observava do outro lado da sala, incapaz de se mover ou falar, presa no pesadelo que ela mesma havia criado. A polícia chegou em poucos minutos, seguida de perto pelos paramédicos. Os policiais invadiram a porta, avaliando a cena com eficiência treinada. 2 vítimas, uma morta, uma ferida, e Victoria coberta de sangue, sentada imóvel no sofá. Eles separaram Marcos do corpo de Oliver, apesar de seus protestos, e começaram a tratar seus ferimentos, enquanto outros verificavam os sinais vitais de Oliver, sabendo que não os encontrariam. Uma policial se aproximou de Victoria com cautela, falando em tom baixo e calmo. Preciso que você se levante devagar e coloque as mãos onde eu possa vê-las. Victoria obedeceu sem dizer nada, seu corpo se movendo automaticamente enquanto sua mente permanecia desconectada. A policial a algemou gentilmente, lendo seus direitos com uma voz que soava distante e distorcida. Victoria foi conduzida para fora do apartamento, passando pelos vizinhos reunidos no corredor, seus rostos mostrando choque e curiosidade mórbida. Câmeras de celulares disparavam flashes enquanto ela era colocada na parte de trás de um carro da polícia. Pela janela, ela viu os paramédicos levarem o corpo de Oliver numa maca, coberto por um lençol branco. Marcos seguiu numa outra maca, com o ombro enfaixado e o rosto devastado. Na delegacia, Victoria foi processada com eficiência mecânica. Impressões digitais, fotografias, roupas recolhidas como prova. Ela respondeu às perguntas durante as entrevistas iniciais com respostas monótonas e sem emoção. Sim, ela esfaqueou Oliver. Sim, ela atacou Marcos. Não, ela não tinha planejado isso. Os detetives trocaram olhares, suas expressões misturando o distanciamento profissional com algo parecido com pena. Não era uma criminosa endurecida diante deles, mas uma mulher que havia sucumbido sob pressão insuportável. A investigação avançou rapidamente. A verificação dos antecedentes de Victoria não revelou nenhuma prisão anterior, nenhum histórico de violência.
Amigos e colegas a descreveram como sensata, profissional, a última pessoa que alguém esperaria que cometesse tal ato. Mas as evidências eram contundentes. Testemunhas ouviram a discussão, as impressões digitais de Victoria cobriam a arma do crime, e ela confessou imediatamente. A acusação construiu seu caso em torno da premeditação, apontando para a faca que Victoria trouxe de Manchester, a passagem de trem comprada com antecedência, a viagem deliberada para confrontar a amante de seu marido. A equipe de defesa de Victoria argumentou por homicídio culposo em vez de assassinato, pintando um quadro de uma mulher temporariamente enlouquecida por traição sistemática. Psicólogos testemunharam sobre o impacto psicológico devastador de descobrir a vida dupla de um cônjuge, o trauma acumulado de anos de engano. Eles apresentaram evidências do estado emocional de Victoria nos dias anteriores ao ataque: insônia, perda de peso, comportamento obsessivo. Mas a acusação rebateu com eficácia. Victoria havia viajado para Londres com uma arma. Ela havia procurado Oliver deliberadamente. Qualquer que fosse seu estado emocional, ela havia feito escolhas que resultaram em uma morte e uma tentativa de homicídio. O julgamento durou 3 semanas, atraindo significativa atenção da mídia. As manchetes o enquadraram como um conto de advertência sobre segredos e mentiras, sobre as consequências devastadoras quando o engano colide com a raiva. Marcus testemunhou de uma cadeira de rodas, com o ombro ainda em recuperação, seu comportamento abatido. Ele descreveu o caso honestamente, reconhecendo seu engano, mas mantendo seu amor por Oliver. Quando questionado sobre Victoria, ele disse calmamente: "Eu destruí a vida dela. Eu entendo a raiva dela. Nunca me perdoarei pelo que minhas escolhas levaram." Victoria subiu ao banco das testemunhas, seguindo o conselho da defesa. Embora sua equipe jurídica estivesse preocupada com a forma como ela se apresentaria, ela falou claramente, mas sem emoção, relatando a descoberta do caso de Marcus, as fotografias, os e-mails, a natureza sistemática de suas mentiras. Quando o promotor perguntou se ela se arrependeu de suas ações, Victoria fez uma longa pausa antes de responder: "Eu me arrependo da morte de Oliver. Lamento ter magoado Marcus. Mas não posso me arrepender de ter revidado contra pessoas que me trataram como se eu não importasse, como se meus sentimentos fossem irrelevantes para a felicidade delas." O júri deliberou por 2 dias, antes de retornar com vereditos de culpada em todas as acusações: homicídio doloso pela morte de Oliver, tentativa de homicídio pelo ataque a Marcus. O juiz condenou Victoria à prisão perpétua com pena mínima de 18 anos, antes de elegibilidade para liberdade condicional. Ao proferir a sentença, o juiz reconheceu as circunstâncias emocionais extremas, mas enfatizou que a traição, por mais profunda que fosse, nunca poderia justificar a violência letal. "Você foi gravemente injustiçada", disse o juiz. "Mas você escolheu responder com assassinato em vez de buscar soluções legais ou terapêuticas. Essa escolha custou a vida de um homem e devastou várias famílias." Marcus assistiu à sentença com o rosto abatido e envelhecido além de sua idade. Após o veredicto, ele fez uma breve declaração à imprensa reunida. Oliver era uma pessoa gentil e generosa que não merecia morrer. Victoria era uma boa mulher que foi levada além do seu limite pelo meu egoísmo. Tenho que viver sabendo que minhas mentiras levaram a essa tragédia. Todos os envolvidos perderam tudo, porque eu não fui corajoso o suficiente para ser honesto. Ele se mudou para Brighton depois disso, deixando para trás Manchester e Londres, incapaz de suportar as memórias de ambas as cidades. Victoria se adaptou à vida na prisão com a mesma abordagem metódica que aplicava à sua carreira. Ela participou de aconselhamento, frequentou programas educacionais e manteve um comportamento consistente que a destacou como uma prisioneira modelo. Mas, em momentos de silêncio, sozinha em sua cela, ela lutava com a enormidade do que havia feito. O rosto de Oliver assombrava seus sonhos, não como ele aparecia naqueles momentos violentos finais, mas como ele aparecia nas fotos,
feliz e inconsciente da destruição que se aproximava. Ela escreveu cartas para a família dele que nunca enviou, sabendo que nenhum pedido de desculpas poderia ressuscitar seu ente querido ou reparar o dano. O caso gerou discussões mais amplas sobre infidelidade, engano e os limites da provocação emocional como defesa. Alguns viam Victoria com simpatia, como uma vítima levada a extremos por abuso psicológico contínuo. Outros a condenavam totalmente, argumentando que nada justificava tirar uma vida. A verdade, como na maioria das coisas, existia em algum lugar entre esses dois extremos. Victoria era tanto vítima quanto agressora, alguém que havia sofrido danos genuínos, mas respondeu com violência irreversível que destruiu mais vidas do que vingou. Anos mais tarde, Victoria refletiria em uma entrevista na prisão que, no momento em que pegou aquela faca, ela se transformou de alguém que havia sido injustiçada em alguém que havia cometido um erro imperdoável. As mentiras de Marcos destruíram minha vida, disse ela. Mas eu destruí completamente a vida de Oliver. Ele se foi por causa da minha raiva, e nada jamais vai consertar isso. Tenho que viver com isso todos os dias, sabendo que me tornei o monstro contra o qual pensava estar lutando. O apartamento em Islington acabou sendo vendido, suas paredes repintadas para cobrir as manchas, mas o prédio carregava o peso do que havia ocorrido ali. A família de Oliver realizou uma pequena cerimônia em memória, celebrando uma vida interrompida por circunstâncias além de seu controle. Marcos viveu isolado, carregando uma culpa que nunca desapareceria completamente, e Victoria permaneceu atrás das grades, cumprindo pena por assassinatos nascidos da traição. Um conto de advertência sobre como o engano e a raiva podem se combinar para destruir todos aqueles que tocam.